barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te arauto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco para que viessem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam por causa da pesca que havia feito. E de igualmente também a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por tua presença nesse lugar, obrigado por cada vida, por cada família que está aqui. Pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor possa entrar na mente de cada coração que está aqui, que o Senhor possa falar. E aquelas pessoas que também estão na live, que estão no seu lar nesse momento, ouvindo a ministração da palavra de Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja do Bela Vista, abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra, que aonde a tua ministração, meu Pai, for ouvida essa noite, que o Senhor possa realizar prodígios e maravilhas, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, nós não temos uma dimensão do mundo espiritual, como realmente funciona. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, o mundo espiritual está em movimentação, está trabalhando. E o mundo espiritual funciona quando nós temos, pastor Sandro, o discernimento daquilo que está envolvendo a atmosfera no mundo espiritual. E as coisas acontecem quando nós temos esse entendimento. E é por isso que a Bíblia diz que a nossa força não é contra, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. É sobre as regiões celestiais. E o nosso inimigo, ele é invisível, e ele usa pessoas, ele usa situações para poder travar a nossa vida, para poder travar a nossa mente. E hoje eu cheguei cedo no trabalho, olhei homens que estavam deitados ao redor aqui do comércio aqui da 1001, com seus cobertores, Renato, que eu conversei com alguns, e eles decidiram, optaram por essa vida. E nós sabemos que eles estão aprisionados no mundo espiritual. Eles estão aprisionados. E eu e você, um dia, pastor Denilson, fomos libertos. Porque a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela tem poder de libertar o coração e a mente da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E aqui Jesus está se dirigindo a esses homens aqui, que não eram discípulos ainda. Jesus foi chamar eles para o ministério. E Pedro, Tiago e João tinham uma sociedade. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles viviam da pesca. E eles
nessa manhã, estavam vindo de uma pescaria frustrada, estavam cansados, e Jesus o encontrou eles nessa manhã. Mas o versículo que lemos, do capítulo 4, do versículo 35, 38, nos fala que Jesus havia, antes de ter encontrado eles na praia, Jesus havia entrado na casa de Simão Pedro. Simão Pedro não sabia que Jesus havia entrado na sua casa. Queridos, eu não sei se você vai entender isso, mas enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, no mundo espiritual, conforme eu falei, a presença de Deus está trabalhando sobre a sua vida. Muitos projetos que estão no seu coração, muitos projetos que você fez para esse ano de 2025, e eu quero te dizer, pautado na palavra do Senhor, se você estiver dentro da vontade de Deus, se você estiver aos pés da cruz, eu quero te dizer que todos eles vão ser estabelecidos pela vontade de Deus, todos os seus projetos, todos os seus propósitos, tudo aquilo que está no seu coração, porque a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Tudo aquilo que está no teu coração, Deus irá estabelecer sobre a sua vida. A palavra de Deus fala sobre um profeta, um homem de Deus chamado Zacarias. A Bíblia diz que ele não tinha filho, ele e a sua mulher Isabel estavam velhos, Isabel era estéril, já avançada de idade. E a Bíblia diz que ele estava no templo do Senhor, a hora da oração, ele estava buscando a presença de Deus, e a Bíblia diz que ele olhou à direita do altar, estava um anjo em pé, e a Bíblia diz que ele se turbou, e o anjo disse: Zacarias, não tema, porque a sua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel dará luz a um filho, e ele será grande, será cheio do Espírito Santo. Porque, queridos, Zacarias estava cumprindo o seu papel, ele estava no final da sua vida, mas Deus estabeleceu um propósito, e disse: dessa mulher estéril sairá um grande profeta, um homem de Deus, ele pregará a minha palavra e converterá muitos. E ele não estava entendendo, ele disse: como pode ser isso? Eu já sou velho de idade, a minha mulher também é estéril. E a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e disse: eu sou Gabriel, eu sou o que assisto diante do trono de Deus, eu fui enviado a ti para dar-te essas alegres novas, mas como tu não creste no teu coração, tu ficarás mudo até o dia em que essas coisas hão de acontecer, até o dia do nascimento, tu não poderás falar. E a Bíblia diz que Isabel, o Senhor visitou ela, e ela ficou grávida, e a Bíblia diz que aquela senhora já de cabelos brancos, com seus passos lentos, ela começou a desenvolver dentro do seu ventre um dos grandes profetas da Bíblia. Queridos, eu quero te dizer essa noite, se você é um homem de Deus, mesmo que você está passando luta, você é uma mulher de Deus, você está passando por dificuldades, talvez algumas coisas não aconteceu ainda sobre a sua vida, mas eu quero te dizer, dentro da palavra do Senhor, a Bíblia diz que os planos dele serão estabelecidos. Tudo que está no coração de Deus, tudo que ele falou ao teu respeito, irá se cumprir. Jesus está indo em direção à praia. A Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Pedro, não só a vida financeira de Pedro estava ruim, que eles tinham uma empresa, a empresa estava quebrada. Eles eram trabalhadores, eles eram homens, Jorge, que conheciam o mar, eram pescadores que se criaram ali. Mas eles estavam voltando com a embarcação vazia.
estavam lavando as redes, estavam cansados. Pedro não podia imaginar que aquele homem que estava se aproximando deles na praia aquela manhã, já havia passado na sua casa, já havia estabelecido a cura e a saúde. Queridos, enquanto você está aqui assentado essa noite no Bela Vista, ouvindo a palavra de Deus, a mão do Todo-Poderoso já está lá na sua casa, na sua família. Porque quando você busca a palavra de Deus, ela se cumpre. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Há quem diga que aquele que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. A casa de Simão Pedro já estava restaurada. A sogra estava enferma, com muita febre. E a Bíblia diz que Jesus se inclinou para ela, repreendeu aquela enfermidade. E a Bíblia diz que imediatamente a enfermidade deixou ela, ela se levantou e começou a servir a Jesus. Porque toda aquela pessoa que um dia teve e tem uma experiência com Deus, ela entende que ela quer fazer algo para Deus. José de Arimateia, quando ele foi pedir o corpo de Jesus, ele era quem? Discípulo de Jesus. Ele quis guardar o corpo de Jesus no seu sepulcro. Ele tinha essa revelação. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, para você entender, um homem rico, talvez a melhor casa do bairro, mas quando Jesus entra na casa dele, a Bíblia diz que ele não sabia o que fazer para agradar Jesus. Jesus se levanta, olha para aquele homem. Jesus não chegou colocando os pés na sua casa, dizendo, tu és um... está vendo esse povo que está aí fora aí? A Bíblia fala que o povo murmurava, dizia, ele entra para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas não gostavam, até porque ele era um cobrador de impostos. Traía a sua nação. Mas a presença de Deus, que estava dentro da sua casa, fez com que ele tomasse uma decisão. Ele disse, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho roubado alguém, eu quero dar quadruplicado. E Jesus disse o quê? Hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Jesus não apontou o erro e o pecado dele. Sabe por quê, queridos? Porque quando a presença de Deus, ela está dentro de um ambiente, o ser humano, ele tem uma reação. Se a presença de Deus, ela está na sua vida, as suas atitudes são diferentes. Ninguém precisa ligar para você vir à igreja, ninguém precisa dizer para você que tem que abandonar os costumes do mundo. Porque a presença de Deus, ela gera o temor no seu coração. Eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Zaqueu. Porque ele encontrou a maior riqueza. A maior riqueza que um ser humano possa ter na sua vida não é um carro, não é uma propriedade. Isso é o fruto do seu trabalho. Você tem que ser uma pessoa próspera. Não tem aquela ideia de cristão que você tem que andar com um sapato surrado. Não, queridos. Ele entendeu que a maior riqueza, queridos, a maior riqueza que um ser humano possa encontrar na sua vida é a vida eterna. A maior riqueza que um ser humano possa encontrar é a presença de Deus. Porque se a presença de Deus está dentro de você, você tem paz na sua vida.
Se a presença de Deus está dentro do seu lar, você tem paz dentro do seu lar. E Jesus está se dirigindo à praia. Jesus quer mudar a vida de Simão Pedro. Jesus pediu o barco. E a Bíblia diz que ele entrou no barco e do barco ele começou a ensinar a multidão. Havia uma multidão na praia, não era somente aqueles homens que estavam ali. O povo estava ali, Jesus estava pregando um sermão. Porque podemos nos assentar desencorajados. Pessoas que perderam o chão. Pessoas desanimadas, pessoas que o mundo destruiu, a sociedade. Quando nós nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela produz dentro do nosso coração uma fé. E Deus começa a levantar você, Deus começa a dar um norte para você. E quando Jesus termina de pregar aquele sermão, a Bíblia não fala o que ele falou. Mas quando ele terminou de falar, Renato, ele disse: agora vocês voltem. Agora vocês vão para o mar alto. Vocês voltem para a pescaria. Eles estavam debaixo de uma ordem divina. Eles estavam debaixo de uma orientação de Deus. E quando Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele mesmo fala: nada apanhamos. Trabalhamos a noite toda, nada, nem um peixe, nada. O ser humano pode tentar, ele pode buscar recursos, ele pode ter estudo, ele pode cursar uma faculdade. Eu conheço pessoas, queridos, eu atendo pessoas que fizeram direito, que se formaram, tem um grau de instrução, mas você vai conversar, o seu coração está vazio. Pessoas que não têm nada dentro de si, pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas que já perderam o rumo da vida. Mas sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. Agora eles estão, é diferente. Eles estão debaixo de uma orientação. E a Bíblia diz que eles saíram de mar adentro, lançaram as redes. Os que ouvem a palavra, os que ouvem. O mundo espiritual, conforme eu falei, irmão, ela é muito real. O diabo ele veio com a função de matar, roubar e destruir. Eu me lembro que uma vez um casal disse: eu quero que tu vá na casa da minha avó. Nós moramos com ela. E ela vive acamada. E ela tem uma doença. Queridos, quando nós entramos no portão, aquela mulher começou a gritar lá dentro. O demônio que estava nela, manifestou nela naquele momento, e o diabo dizia: o que tu viesse vir fazer aqui? Lá dentro. Nós nem tínhamos entrado dentro de casa ainda. Eu vou matar ela, eu vou destruir, olha. Cheguei perto do leito, o rosto desfigurado. Estávamos no óleo. E para fazer isso você tem que ter um grau de oração e de jejum. E quando me aproximei do leito, não era ela que estava falando, o espírito que estava nela. E o diabo dizia: ela fez um pacto comigo. Eu já orei por pessoas, queridos, pregávamos no meio de uma favela no Brejaru, esticávamos uma tenda, bancos de madeira. Eu vi coisa naquele lugar, irmão. Eu era mais jovem, com aquela sede de pregar. Todo culto estava lá para ver se ganhava uma oportunidade. E aquela mulher, o espírito, o demônio caminhava debaixo da pele dela. Debaixo da pele. Dizia ele: ela é minha, e eu vou levá-la comigo, porque ela fez um pacto comigo. Aí oramos ali,
O demônio deu uma manifestada e ela voltou a si e tal. A filha deu água para ela. Mas ali, queridos, coisa de uma semana, pastor Werner, ela partiu, foi embora. O mundo espiritual, queridos, ele é real. O mundo espiritual existe. Desde o princípio do mundo. Você sabe que o primeiro pecado não se deu no jardim do Éden. Não. O primeiro pecado se deu lá na eternidade. Outro dia um cliente perguntou para mim, disse, pastor, quem é que criou o diabo? Eu digo, não, ninguém criou o diabo. Ele próprio se criou. Por quê? Por causa da desobediência. Ele saiu fora do seu lugar de origem. Eu serei quem? Semelhante ao Altíssimo. E sobre a sua cadeira me assentarei. Olha, quanta petulância. E Deus disse, não, tu foste criado. E houve batalha no céu, Miguel arcanjo, e os seus anjos batalharam contra o dragão, uma antiga serpente, e nem mais o seu lugar se achou no céu, eles foram precipitados para a terra. Ó, foi embora. E é por isso, queridos, que nós estamos aqui, pregando o Evangelho, para que você entenda que existe um céu esperando por nós. Existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui essa noite, e Ele manda te dizer, você que está aqui, você que ainda não é firme com a palavra de Deus, você que não se decidiu, você ainda que tem participação com as coisas lá fora do mundo, eu quero te dizer, fica firme na presença do Senhor, porque no dia de amanhã, a igreja pode ser arrebatada, e aí então será tarde. Aí então será tarde demais. E Jesus está lá, ensinando aqueles homens, dando uma aula para eles. Disse, agora vocês vão para o mar alto, vocês estão cansados. Nunca desista, olha aqui, nunca desista dos teus sonhos, dos teus objetivos. Você pode ter se frustrado um dia, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pode fazer um fundo ali, Renato? 5, 6, 7, 10, 20, ouça. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está debaixo de uma orientação, esses homens estavam cansados, eles estavam frustrados, vieram de uma pescaria, não haviam apanhado nada, na casa de Simão havia enfermidade, ou seja, o vento estava soprando e forte contra a vida dele, mas o Todo-Poderoso já havia passado por lá, aleluia, o Todo-Poderoso já havia entrado na sua casa, e agora eles pegaram uma quantidade de peixe e rompiam as redes, e fizeram sinal para aqueles homens que estavam em outras embarcações, navegando para um lado e para o outro, disseram, ei, venham, venham, não estamos dando conta de puxar as nossas redes, e a Bíblia diz que aqueles homens vieram encostar as suas embarcações, e era tanto peixe, que encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam e a pique. E quando eles chegaram em terra, Jesus estava lá. A Bíblia diz que eles encostaram as embarcações, Simão Pedro. Por isso que Jesus foi atrás de Pedro. Pedro não era um homem ruim, não era. Quando ele na mesa diz assim, podem todos aqui te negar, eu não irei contigo se for possível a crucificação. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, não fala isso, não fala isso, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia diz que Jesus estava participando da ceia, a última santa ceia, cantaram um hino,
e subiram para o Monte das Oliveiras. Eram 12, foram 11, porque um já foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Você é fiel a Deus? Será que você trai a Deus? Será que você vende Jesus por um copo de cerveja? Será que você trai a Deus com uma mentira? Quando você abre o seu celular, ou quando um amigo manda uma mensagem para você. Ei, ele estava ao redor da fogueira. Era uma noite fria. Estava ele se aquecendo. Uma das criadas orou e disse: ei, tu estava com Jesus o Nazareno. Ele disse: não conheço tal homem. E lá na mesa ele disse: podem todos te negar, eu não. Irei contigo à crucificação. Mas quando Jesus foi entregue, que ele foi crucificado, depois ressuscitou, foi lá na praia, eles voltaram para a antiga pescaria. Jesus gritou lá da praia: filhos, tendes alguma coisa de comer? Disseram: não. João, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. João, que conhecia, que tinha uma intimidade que os outros discípulos não tinham, ele inclinava a cabeça no peito de Jesus. Ele conheceu a voz de Jesus na praia e disse: Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. E Pedro estava nu ou seminu. Ele mergulhou na água e veio nadando para a praia. Jesus estava ali com a fogueira acesa, com os pães e os peixes sobre a brasa. E como é que ele pegou? Irmão, não sei. Se assentaram todos. Pedro estava com aquele remorso no coração. Será que ele vai colocar o dedo na minha ferida? Será que ele vai me condenar? Será que ele vai dizer: lembra daquele dia na mesa, seu covarde? Não, Jesus não falou isso, queridos. Pedro estava ansioso ao redor da fogueira. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou a terceira vez e ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus disse: então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Aleluia. E aqueles homens que estavam ali não eram discípulos ainda. Voltaram com o barco, com as embarcações para a praia. E Pedro, quando viu Jesus, ele já veio se prostrando e disse assim: olha, ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Ele sabia que aquilo ali era sobrenatural, queridos. Você, quando caminha com Deus, o vento pode até soprar, as coisas podem até bater na trave, você pode um dia se entristecer, mas se Deus estiver na tua embarcação, se você estiver debaixo de uma orientação, o carro pode pifar, irmão, pode falhar, mas Ele não vai te deixar na mão. Aleluia. Pedro, você está vendo isso aqui, Pedro? Jesus não falou isso, claro. Vocês não estavam atrás do material, Pedro. Olha quantos barcos de peixe. O material para mim não é nada. O financeiro para Deus não é nada. A cura não é nada para Deus, queridos. Ele pode curar o câncer, Ele pode sarar a ferida, Ele pode te arrancar da cova, Ele pode tirar o bêbado da sarjeta. Isso não é nada para Ele. O material está aqui, Pedro. Vocês estavam em busca disso, Pedro. Isso para mim não é nada, Pedro. Eu tenho algo maior para vocês. Pedro, sem entender, pastor, o comércio ele trouxe para a praia. Eles não precisaram pegar aqueles peixes e ir vendendo pelo vilarejo. O povo estava ali, o povo era o comércio. Que as coisas de Deus na tua vida, ela é completa, é só você aguardar, é só você esperar, é só você estar debaixo de uma orientação da palavra de Deus. Caiu o material, Pedro. Olha as embarcações, a noite toda, o ano inteiro, o mês inteiro. Eu posso fazer isso num piscar de olho. Pedro, eu tenho algo maior para vocês. Pois que o espanto se apoderou deles e de todos que estavam, por causa da pesca que havia feito,
E de igual modo também a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Fica de pé, queridos. Ei! Não é somente o culto de quinta-feira, o culto de domingo, ou o culto de domingo de manhã, a escola dominical. Deus tem algo maior para a tua vida, queridos. Não é só o financeiro, não é só a prosperidade. Ele sarou a casa de Pedro, ele sarou o lado financeiro de Pedro. E o ser humano corre atrás disso, atrás do financeiro, atrás de prosperidade. Jesus disse: Pedro, isso não é nada para mim, meu amigo. Eu tenho algo, sabe por quê, queridos? Em Isaías, no capítulo de número 6, Deus revela o seu coração. Quando Isaías tem aquela visão do anjo voando, que tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E um dos serafins tocou os meus lábios como uma brasa viva tirada do altar, como uma tenaz, e disse: isso te tocou, e o teu pecado e a tua iniquidade foi tirada. E aí então ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Pedro, eu tenho algo maior, queridos. Algo maior do que o material, do que aquilo que as pessoas buscam, cavam, se matam por um pedaço de terra. Famílias se desgraçam, pessoas traem por 30 moedas de prata. Os que estão assentados à mesa do seu lado. Pedro, eu quero que tu sejas ganhador de almas. Eu quero que tu pregues o meu evangelho. Eu quero, Pedro, que tu ganhes almas para mim. Ei, esses homens abandonaram tudo. Não estou falando que você deve abandonar, não. Mas eu quero que você entenda que o material pode ser o Deus da sua vida, o seu carro, a sua casa. E tudo isso vai ficar. Zaqueu entendeu que a maior riqueza era a presença de Deus. Querido, se Jesus voltar hoje, e se eu sair do culto agora e amanhã eu amanhecer, se o irmão faleceu, irmão, eu vou pelas palavras do apóstolo Paulo. Se eu morrer, para mim é o quê? Paulo entende que o material, que a vida é Cristo, é você estar em Cristo. A vida para mim é Cristo, e se eu morrer, para mim é lucro. Meu irmão, não te apega, começa hoje, buscando a presença de Deus, deixando as coisas material do lado, porque as coisas material vão vir sobre a tua vida. E esses homens deixaram tudo e o seguiram. E eu quero orar por você essa noite. Ouça, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer restaurar a aliança com Deus. A casa desse homem estava tomada de enfermidade, o lado financeiro dele não estava bom, estava falido, a empresa estava falida. E Jesus restaurou. E eles entenderam que sem a presença de Deus, eles são embarcações vazias.
E Jesus disse: voltem ao lugar onde tudo deu errado. Estavam sobre a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Pode ministrar uma canção, Renato. Você que sente no seu coração de vir aqui. Os obreiros estão aqui, o pastor. Queremos orar por